Abra a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 6 até o verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 6 até o verso 9. Lucas, capítulo 13, do verso 6 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Amém. Vamos para nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Santo Deus, bendito e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nos colocamos na Tua presença, porque sabemos que Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus verdadeiro, Tu és Deus real. E nessa noite, Pai, nós queremos, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Senhor, prepare nossos ouvidos, prepare a nossa mente, prepare o solo do nosso coração, para que seja um solo fértil, apto, desejoso de receber a semente divina que é a Tua palavra, e que essa semente, Senhor, possa cair, possa germinar, crescer, dar frutos a 30, a 60, a 100 colunas. Por isso, Senhor, que Tu tire do nosso coração toda a dureza, tudo aquilo que venha empatar, ou que venha impossibilitar a nossa compreensão nessa luz da Tua palavra, que Tu arranque de nós. E que nós possamos, ao ouvir a Tua palavra, sermos edificados e alimentados pelo pão da vida. Nós choramos, te agradecemos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da Bíblia é conhecido como a parábola da fogueira estéril, improdutiva. Esse parábola é contada por Jesus e ela vem revelar a expectativa divina em relação àqueles que receberam privilégios espirituais. Assim como o dono daquela figueira esperava que aquela árvore, que ocupava um lugar especial no meio da vinha, produzisse frutos, Deus também espera que nós possamos produzir frutos espirituais, porque nós fomos plantados e somos cuidados por Ele. A figueira estéril será cortada. O único meio de ela não ser cortada é ela produzir frutos. Esta parábola também se refere primeiramente ao povo e à nação judaica. Porém, sem dúvida, ela deve despertar a todos os que desfrutam dos meios da graça e dos privilégios da igreja invisível. Deve ser um despertamento também para nós. Deus é bondoso e longânimo com o seu povo, e faz tudo o que é possível para estimular esse povo a dar frutos. Queridos, Deus tinha todo o direito de nos cortar e de nos lançar fora, mas na sua infinita misericórdia resolveu nos dar uma nova chance. Porém, nós não devemos nos aproveitar abusadamente da bondade de Deus, porque um dia nós seremos julgados. Haverá um dia
do juízo. Esta parábola também nos alerta sobre o perigo da inutilidade espiritual. Assim como a figueira, ela ocupava um solo privilegiado e não produzia nada, também há um juízo reservado para aqueles que recebem de Deus e não respondem com o fruto verdadeiro. A intenção do viticultor, e viticultor é aquele que tratava, cuidava da vinha, nos lembra da misericórdia de Deus e a segunda chance que Ele nos concede por meio da pessoa e da obra de Cristo. Essa outra oportunidade, uma oportunidade adicional, imerecida, é o chamado ao arrependimento e à transformação para que a nossa vida reflita a presença e o poder do Espírito Santo, produzindo frutos dignos de arrependimento, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Produzindo frutos dignos de arrependimento. Produzindo frutos dignos de arrependimento. E eu quero, por meio dessa parábola, eu quero que nós vejamos três verdades que são apresentadas, que estão contidas nessa parábola. Primeira verdade: aqueles a quem Deus concede privilégios espirituais, deles Deus espera frutos. Aqueles a quem Deus concede privilégios espirituais, deles Deus espera frutos. Não era raro na Palestina, irmãos, ver figueiras e macieiras plantadas no meio das vinhas. As vinhas eram local de plantação de uvas, né? Mas popular naquele tempo, a terra era tão pouca e tão seca que se plantava árvores em qualquer lugar que elas pudessem crescer. Então, era normal você ver plantas de mais de um tipo plantado no mesmo lugar, porque a terra era boa. Por isso que o verso 3 diz que um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. E a figueira aqui, ela está em destaque, ela está no meio da vinha, e ela recebe cuidados especiais. Da mesma forma que Israel era a videira de Deus, plantada por Deus, cuidada por Deus, assim somos nós, figueira de Deus, plantada por Deus e cultivada por Ele. Deus separou Israel entre as nações, protegeu Israel, abençoou e deu a sua lei, deu suas promessas, deu seus milagres e deu os profetas. E de igual modo a nós, Ele nos deu a sua palavra, o Evangelho, o seu Espírito, a sua presença e o seu poder. E Ele espera de nós frutos espirituais e não se contenta apenas com folhas e flores. Ele quer frutos, Ele quer produção de frutos. A inutilidade é um convite ao desastre, irmãos. Sermos inúteis é um desastre. Aí vocês podem perguntar, ou nós podemos nos perguntar: por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? A figueira improdutiva por 3 anos seguidos mostrou que era uma árvore estéril, sem frutos, que não produzia nada, tornou-se inútil e ainda cansou um solo que era um solo nobre. Eu estava plantado uma vinha. Esse juízo foi sobre Israel e hoje é sobre as igrejas que, plantadas por Deus, cuidadas por Deus para frutificar, estão estéreis, infrutíferas, improdutivas. Irmãos, nada que só suga pode sobreviver. A figueira estava tirando a força e substâncias do solo e em troca não produzia nada. A ordem do dono da vinha foi claro: pode cortá-la. Há um juízo sobre aqueles que não produzem nada. O machado do juiz está ordenado e está posto sobre aqueles que deveriam produzir frutos, mas não fazem.
Quão perigoso, irmãos, é o estado daqueles que estão na igreja, ouvem a palavra, recebem ordenanças ou os sacramentos como batismo e ceia, desfrutam da comunhão dos santos e mesmo assim não têm o fruto do Espírito e não produzem frutos. Se nós pararmos para ver, muitos já foram cortados, outros ainda serão, e a sentença ainda será ouvida, pode cortá-la. Então, a primeira verdade é que aqueles a quem Deus concede privilégios espirituais, deles Deus espera frutos. A segunda verdade: nós só não morremos ainda por causa da misericórdia de Deus e intercessão de Cristo. Nós só não morremos ainda por causa da misericórdia de Deus e da intercessão de Cristo. Vemos aqui o Evangelho da segunda oportunidade. Uma figueira, irmãos, demora normalmente 3 anos para alcançar a maturidade e, consequentemente, dar frutos. Se não der frutos nesse período, é muito provável que ela conseguirá produzir frutos ainda. Mas a essa figueira, no texto aqui, é dada uma segunda oportunidade, é dada uma segunda chance. E quando nós quando lemos o texto, percebemos que essa segunda chance, nesse momento, entra em cena a bondade de Deus e a intercessão, a mediação de Cristo. Por causa da intercessão de Cristo, Deus nos trata com misericórdia e não nos julga segundo os nossos pecados e segundo as nossas falhas. Em outras palavras, Ele nos dá mais uma chance, oferece-nos mais uma oportunidade. O Senhor Jesus, Ele tem aberto sulcos, Ele tem cavado valas ao nosso redor e tem colocado adubo. E não é qualquer adubozinho, não. É um adubo divino. É o melhor adubo que pode existir. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação, enviou o seu Espírito e Ele intercede por nós. Além disso, irmãos, domingo após domingo, terças após terças, quintas após quintas, Ele nos alerta com a sua palavra. Palavra esta, que como diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, palavra esta que é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Jesus, Ele pagou um alto preço e Ele continua investindo em nossa vida espiritual. Portanto, irmãos, é tempo de frutificarmos para Deus e demonstrarmos pela nossa vida de santidade o nosso sincero arrependimento. De que forma nós podemos fazer isso? Testemunhando Cristo do que Ele fez em nossas vidas. Segunda verdade que aprendemos, que nós só não morremos ainda por causa da misericórdia de Deus e intercessão de Deus. Mas há uma terceira verdade nessa parábola. E a terceira verdade é que nós não temos o direito de abusar da paciência de Deus. Não temos o direito de abusar da paciência de Deus. Podemos ver aqui que existe apenas uma segunda oportunidade que o Senhor nos oferece. Porém, ainda que haja uma segunda oportunidade, se não houver verdadeiro arrependimento, o justo juízo é inevitável. Depois de todos os investimentos, se a figueira não der frutos, o machado do juízo cortará o seu tronco e ela terá suas raízes arrancadas do solo, para que nada ali mais nasça. Sua morte será inevitável e a sua condenação definitiva. A
a sua ruína, a sua destruição será total. Então, fica aqui duas perguntas. Qual é a nossa situação? Deus está vendo frutos em nós? Reflita sobre isso enquanto há tempo, irmãos. Pois com certeza virá o tempo em que o machado do juízo virá, e então será tarde. Irmãos, a parábola da figueira nos confronta com a seriedade da nossa responsabilidade diante de Deus. Ela ilustra claramente que aqueles que receberam privilégios espirituais, e no nosso caso, a palavra de Deus, o batismo, a ceia, a comunhão dos santos, são chamados a produzir frutos, porque é o próprio Senhor que me chama. É Ele mesmo que nos planta, é Ele mesmo que cuida de nós, é Ele mesmo que coloca adubo, é Ele mesmo que rega, é Ele mesmo que poda os galhos que são necessários para que a árvore possa crescer mais ainda. A figueira que não dá frutos representa aqueles que, mesmo tendo recebido os cuidados e as bênçãos de Deus, continuam estéreis, continuam sem dar fruto algum, sem mostrar uma verdadeira transformação, sem mostrar um arrependimento sincero. O juízo sobre a árvore infrutífera é um sério aviso de que a paciência divina tem limites e que a improdutividade espiritual não será ignorada por tempo indeterminado. Há um tempo. Esse tempo é o tempo de Deus. E por eu não saber qual é o tempo de Deus, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso dar frutos. E não é quando eu acho, é já, agora, porque nós não sabemos o tempo de Deus. No entanto, há uma intercessão aqui, né? Nós vemos que na parábola há uma intercessão de quem? Do viticultor. E o viticultor aqui é Jesus Cristo. E essa intercessão nos lembra da misericórdia de Deus e da disposição de Ele nos conceder uma segunda chance. Por meio de Cristo, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e começarmos a produzir frutos, muitos frutos, porque Jesus continua cavando ao nosso redor, nos nutrindo, nos adubando com a palavra, com o seu Espírito, nos concedendo todo o tempo e mais tempo para que possamos apresentar frutos de uma vida transformada, frutos dignos de arrependimento. Esta parábola é um convite urgente ao arrependimento, mas não só arrependimento, mas também a ação. Arrependimento e ação. Se arrependa de ter sido infrutífero até hoje, até aqui, e comece a produzir frutos. Comece a produzir frutos ao Senhor. Ele nos chama a refletirmos sobre a nossa própria condição espiritual, a responder ao chamado de Deus enquanto ainda há tempo. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Jeremias capítulo 29, versos 13 e 14. Mas lá também em Isaías capítulo 55, verso 6, diz assim: busca o Senhor enquanto pode achar, invoque-o agora, enquanto ele está aberto. Irmão, não devemos abusar da paciência de Deus. Haverá o dia do justo juiz. Portanto, que cada um de nós considere com seriedade
realidade, o estado da nossa vida própria, da nossa própria vida diante de Deus. Não se preocupe com a vida do seu irmão, não se preocupe com a vida do ímpio que está lá fora, mas sim o seu estado, a sua condição espiritual. Considere o estado da sua própria vida, buscando viver de maneira frutífera para a glória do nome de Jesus. Irmãos, podemos ver então aqui algumas coisas importantes nessa parábola. Primeira é que a figueira representa a vida do crente, e o fruto, ele representa a obediência e a fé. A figueira sem fruto é a imagem de uma vida sem propósito e sem fruto espiritual. É essa a correlação. A imagem da figueira sem fruto é a imagem de um crente sem propósito e sem fruto espiritual. A segunda coisa importante que nós podemos aprender aqui é que o dono da vinha representa Deus, que espera que seus filhos produzam fruto espiritual. Da mesma forma que o agricultor, ele semeia, ele cuida, ele aduba e consequentemente ele espera colher frutos, Deus também, ele espera colher frutos de seus filhos espirituais. Terceira coisa que nós podemos aprender: o viticultor representa Jesus, que intercede por nós e nos dá uma segunda chance para produzir frutos, ou muitos frutos. Ainda que o dono da vinha resolva cortar a árvore antes que o dono da vinha resolva cortar a árvore de Deus, ele intercede por nós. Já vou cortar fulano, que não está dando. Espera aí, deixa eu cuidar mais dele. Quarta, a advertência do dono da vinha é um exemplo da disciplina de Deus, que nos corrige e nos chama à obediência. O dono da vinha disse: eu vou cortar. Se não der frutos, eu vou cortar. Eu quero então, irmãos, concluir essa mensagem com algumas aplicações para as nossas vidas práticas, coisas que nós podemos perceber dia por dia. A primeira aplicação, queridos, é: examine sua vida. Pergunte a si mesmo se você está produzindo fruto espiritual em sua vida. Aí você pode responder: sim, eu estou produzindo muitos frutos, eu faço muitas coisas, eu trabalho muito. Mas é que eu estou falando aqui que você pode produzir com a sua força e com a sua inteligência. Não é isso que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando de frutos espirituais. Você está produzindo bondade, paz, justiça, misericórdia, porque esses são frutos que todo cristão tem que produzir. Você está obedecendo aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, aos ensinos. A ordem ou o mandamento para a figueira era produzir fruto. Uma figueira, ela é plantada para produzir fruto. A mesma ordem é para nós, que somos árvores plantadas e cuidadas pelo próprio Deus. A ordem é que nós produzamos frutos, e muitos frutos. Segunda aplicação: busque a ajuda de Jesus. Se você não está produzindo fruto, busque a ajuda de Jesus. Ele está disposto a interceder por você, a dar-lhe uma nova chance. Veja que na parábola, a ordem do dono da vinha foi para cortar a figueira que não produzia frutos. Essa figueira era estéril. E o viticultor então intervém e pediu mais uma chance. Na verdade, ele requer o quê? A longanimidade do dono da vinha. Porque a figueira por si mesma,
sabe que por você mesmo não consegue produzir fruto, peça a Jesus para Ele transformar em uma figueira produtiva, para que você dê fruto, muitos frutos. Terceira aplicação: cultive a obediência. A obediência é fundamental para produzir fruto espiritual. Busque cultivar a obediência em sua vida, seguindo os mandamentos de Deus. Queridos, sem obediência à palavra de Deus e seus mandamentos e ordenanças, nós não conseguimos produzir frutos, pelo menos frutos que agradam ao Senhor. Podemos produzir qualquer tipo de fruto, menos os frutos que agradam ao Senhor. E aos olhos de Deus, se nós não produzirmos frutos que agradam ao Senhor, nós seremos infrutíferos e seremos cortados, seremos jogados fora. A obediência é agradável aos olhos de Deus. Irmãos, e se ao final dessa mensagem, chegando ao fim dessa mensagem, podemos perceber que não estamos produzindo frutos espirituais, saiba que nem tudo está perdido. Estamos numa segunda chance a Jesus. Busquemos a ajuda de Jesus. Cultivemos a obediência em nossas vidas. Lembre-se que Deus está disposto a te dar uma segunda chance, uma nova chance para você produzir fruto, muitos frutos. E ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar?